pouquinho de falar. Então, o nervosismo está aqui, mas daqui a pouco eu espero que passe. Para quem não me conhece, eu me chamo Diana. E deixa eu só ligar ali. Então, vamos começar pelo começo. Eu me chamo Diana, sou esposa do Brad, agora mãe da Beatriz. E nasci em Cruzeiro do Sul, ali no Acre, pertinho do Peru. Mas moro aqui em Rondônia desde 4 anos. Bom, eu sou formada em Ciências Contábeis e Administração. Tenho uma pós-graduação em Administração de Finanças e Banking. E tenho uma certificação, que é a CPA 20. Essa certificação me permite atuar como consultora de investimentos também. Então, eu faço parte da Rede Gênesis, que tem como supervisor o Isalto. E eu tenho experiência nessa área um pouquinho de tempo, né? O doutor estava querendo descobrir ali com 99 qual seria a minha idade, mas não tem uma relação com o ano de nascimento, não. Eu trabalho há... Calma, para! Eu trabalho há 12 anos com essa área de investimento, estagiei 1 ano na Caixa, trabalhei 10 anos no Banco Bradesco e esse mês estou completando 1 ano no Banco do Brasil, também 1 ano que descobri que estava grávida. Então, quando a gente fala de finanças, o que eu quero deixar muito claro desde o início é que não existe uma fórmula mágica. Não existe uma regra que todo mundo vai se encaixar, que todo mundo vai fazer e vai servir. Então, finanças é algo muito dinâmico e a gente vai entender isso no decorrer das aulas. Se tiver alguma dúvida, se alguém tiver alguma coisa que possa contribuir, vou falar igual a Leia. O intuito é que todo mundo possa participar e possa entender. Então, nós vamos ter 5 aulas, 5 encontros, e nós temos como objetivo dessa disciplina conhecer a vontade de Deus em relação às nossas finanças e seguir o caminho correto. O intuito é de obter ferramentas de controle e planejamento para a nossa vida financeira e colocar em ordem a nossa vida financeira, ter um mínimo, né, de domínio aí sobre as nossas finanças e assim nos levar a alcançar os nossos sonhos e objetivos. Então, como conteúdo, nós vamos falar a respeito dos princípios bíblicos e saúde financeira, um panorama econômico brasileiro, orçamento e planejamento, negociação de dívidas e, por fim, nós vamos falar um pouquinho a respeito de investimentos. Então, o dinheiro não é a coisa mais importante do mundo, mas afeta todas as coisas que são importantes, de Robert Kiyosaki. O que acontece? Quando a gente fala a respeito de dinheiro, muitas pessoas acham que, eu estou bem, eu vivi o meu dia bem, eu tive acesso à comida, à alimentação, e está tudo certo, não preciso de nada mais que isso. Mas, quando observamos para o reino, nós vivemos em virtude, nós estamos aqui por um período determinado. Deus conhece, Deus sabe, mas nós estamos aqui representando um reino. E o quanto o reino perde quando nós não pensamos e não cuidamos das nossas finanças? Alguém já parou para pensar a respeito disso? Então, as nossas finanças, se eu parar para pensar hoje, parei de trabalhar, não vou ter recurso no próximo mês, quantas pessoas eu vou estar impactando com isso? Quantas pessoas vão deixar de ser abençoadas? Se ninguém, além de você, vai ser afetado, tem algo errado. Porque nós não vivemos apenas para nós. O reino ele tem que ser ativado em nós. E esse impacto, nós somos responsáveis por causar. Então,
esse conteúdo, o intuito desse conteúdo é nos levar a compreender algumas coisas a respeito de finanças. Por exemplo, por que nós agimos da forma que agimos? Porque às vezes a gente consegue guardar dinheiro, vemos pessoas que fazem isso, e outras pessoas não conseguem guardar dinheiro. É a segunda vez que eu venho aqui falar a respeito desse tema. E na primeira vez, nós estávamos no período bem no auge da pandemia, assim que foi possível voltar a ter as aulas, e o número de pessoas impactadas foi muito grande. Pessoas foram afetadas por não tomar cuidado, porque ninguém previa nada do que iria acontecer. Quantas pessoas perderam o emprego nesse período? E por isso a sua família acabou sofrendo. Então, um outro intuito é entender como está a economia, como está o Brasil, quais as expectativas que se tem com relação ao crescimento financeiro. E assim, nós vamos poder lidar melhor com as finanças. Então, eu gosto muito de falar desse tema, porque eu acredito que a educação financeira ela é capaz de mudar vidas, ela é capaz de mudar famílias. Eu vejo isso como uma realidade porque aconteceu na minha casa. Então, não dá para generalizar, mas a gente observa, o Cláudio Duarte, ele compara a nossa vida como se fosse um armário cheio de gavetas. Quando a gente entrega a nossa vida para Deus, nós estamos dando a Ele autonomia para ir lá e mexer na gaveta que Ele quiser. E eu creio que uma dessas gavetinhas está lá com o tema finanças, é o nosso bolso. Então, tem momentos que é necessário Ele intervir, que se faz necessário Ele atuar, Ele nos corrigir, nos levar para a rota correta. Então, eu fiquei algum tempo fugida aqui da casa de Deus, mas já tem anos que eu voltei, que minha família está aqui, minha família vem sendo alcançada através dessa palavra. Eu falo que eu acredito nisso porque eu vejo a mudança no lar. Eu vejo a mudança na casa dos meus pais, eu vejo a mudança na casa dos meus familiares. Todos eles, a gente acaba tendo um convívio, e a gente pode contribuir de alguma maneira, é possível visualizar essas mudanças. Então, aqui na igreja em Ariquemes, é um ponto de partida, porque é uma localidade que se preocupa com todos aqueles que estão aqui e com os que não estão também. De todas as formas, ali buscando mudar vidas, buscando trazer conhecimento. Não é todo local que você chega para ouvir da palavra de Deus e fala a respeito de finanças. Tanto até na última aula, tem um colega que é discípulo da Leia, do Marcelo, e ele falava, não vou vir para as suas aulas, porque eu não gosto de mexer com esse negócio, não dá certo para mim, não funciona, eu não quero isso. E até o último dia de aula ele ficava ali debatendo, falava, não, isso não é para mim. Mas nós vamos entender a importância de tudo isso. Então, vamos começar com os princípios bíblicos de saúde financeira. E aqui nós vamos entender melhor quando traz esse comparativo. Então, a Bíblia ela é o nosso manual de instruções. Ela tem tudo o que nós precisamos para a nossa vivência. E quando a gente observa a Bíblia, ela traz um total de 275 versículos que falam a respeito de oração. Ela tem um total de 350 versículos que falam a respeito de fé. 650 versículos a respeito de amor e 2.350 versículos que falam a respeito de dinheiro. Então, será que de fato nós não precisamos falar sobre finanças? Por que tantas pessoas desmerecem esse conceito, esse falar de dinheiro? Por qual motivo será que Deus instruiu, quando Jesus Cristo esteve aqui, ele falou, tem um capítulo, a Leia depois vai citar isso nas aulas dela, nos sinópticos, mas tem um capítulo que fala 3 parábolas a respeito de finanças, a respeito de dinheiro. Será que isso não tem de fato importância? Por que tantas pessoas desmerecem, né? Se isso de fato não tivesse nenhuma importância, nós não veríamos pessoas endividadas.
nós não veríamos pessoas passando por dificuldade financeira, independente da classe social. Vamos lá. Então, no total de 107 versículos do Sermão do Monte, 28 se referem a dinheiro. Além do mais, Jesus se referiu a dinheiro em 13 parábolas. Então, o que a Bíblia fala sobre amor ao dinheiro? Eu coloquei o texto aqui para ficar mais fácil para todo mundo ler. Então, 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 9 ao 10, diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Então, falar de finanças, às vezes as pessoas acabam levando para um contexto diferente. Porque o dinheiro, já vi muitas pessoas que sofreram por conta do dinheiro, já vi muitas pessoas que ficaram em ruína por conta do dinheiro, mas o propósito de Deus é tratar o nosso coração sempre. Quando Ele colocou Adão e Eva no jardim, qual foi a missão dada a eles? Crescer e multiplicar. E eles tinham domínio sobre o quê? Qual foi a autoridade dada a eles? Sobre tudo. Então, será que nós estamos tendo esse domínio que foi entregue aos nossos pais lá no princípio? Ou será que o dinheiro está nos dominando? Está se tornando príncipe nos nossos corações? E o que a Bíblia fala a respeito de dívidas? Hoje a gente vai citar um pouquinho, trazer como exemplo alguns textos. Romanos 13:8 diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Um outro texto é o texto de Provérbios 22:7, que diz: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. E um terceiro, Provérbios 11:15, que diz: de certo, sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que evita a fiança estará seguro. Qual o nosso lado da moeda? Qual papel nós estamos seguindo? Então, existe um texto, e a gente vai aprofundar um pouquinho nele hoje, que é o texto de Eliseu. Eliseu ajudou uma viúva pobre. Esse texto está lá em 2 Reis, no capítulo 4, versículo de 1 a 7. E esse texto, ele diz assim: certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu e disse: meu marido, o que servia, morreu, e o Senhor sabe como ele temia o Senhor. Agora veio um credor que ameaça levar meus 2 filhos como escravos. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem em casa. E a resposta dela foi: não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite. Então Eliseu disse: tome emprestadas muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. E continua: depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam vasilhas e ela as enchia. Logo, todas estavam cheias até a borda. Traga mais uma vasilha, disse ela a um dos filhos. E eles responderam: acabaram as vasilhas. Então, o azeite parou de correr. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele disse: agora, venda o azeite e pague suas dívidas. Você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Então, esse é um texto que fala a respeito de um milagre. Mas ele tem muitas outras características além de um milagre. Então,
Nós podemos citar aqui no primeiro ponto que ela reconheceu que estar endividada é uma tragédia. Quantas pessoas vão empurrando com a barriga até um momento que elas não conseguem lidar com a situação, criou uma bola de neve, o fardo está tão pesado que a pessoa já anda corcunda, envergonhada, olhando para o chão. E essa mulher, ela teve esse ponto de partida, reconhecer. Ela assumiu a situação em que estava. Porque vinham levar os filhos dela. O que ela poderia fazer se ela não tinha dinheiro? Se ela não tinha nada em casa para poder trocar pela vida dos filhos? Era uma situação que acontecia no passado. Você não tinha a forma de pagar uma dívida, você ia entregar seus filhos, porque eles iriam servir de mão de obra para outra pessoa. Era um escravo. Então, quando o banco pressiona ali, a fatura do cartão de crédito que está vencida chega, o que a gente faz? Se não tem o dinheiro para pagar. Quando a dívida da casa aqui, a gente não trabalha muito com hipoteca, né? Nos Estados Unidos tem muito isso. A hipoteca venceu. Vai perder sua casa? Financiamento imobiliário, aquele lá de 360 parcelas, tem alguns até de 420. Está vencendo a parcela. Já acumulou uma quantidade de parcelas e vai para leilão. O que você faz? Vai perder o imóvel? Então, ela reconheceu isso. E isso mudou a vida dela. No segundo ponto, ela não tomou decisões precipitadas. Primeiro impacto de uma pessoa que está sendo coagida é agir por impulso. Ah, não, vou vender meus filhos, acaba a dívida, eu vou ficar tranquilo. Será que uma mãe teria capacidade de fazer isso? Muitas fizeram. Muitas outras pessoas passaram por essa situação na mesma época. Porque o homem era responsável por ser o provedor do lar. E quando não tinha? E quando a mulher não tinha condições de manter? Então, ela teve paciência, agiu com tranquilidade e procurou a pessoa correta. Iria adiantar se eu estou endividada, a fatura do cartão chegou, a taxa de juros de cartão é altíssima, a gente ainda vai falar sobre isso, e eu vou procurar o meu outro primo endividado para me dar uma dica? Vai resolver o problema? Se eu estou lá no momento de separação, não vem ao caso aqui agora, mas como um exemplo, eu vou procurar o meu amigo solteiro para me dar conselhos matrimoniais? Então, a gente tem que ter coerência nisso também. Entender que nós devemos agir de maneira coerente. E na pressão, nós acabamos tomando atitudes erradas que vão trazer consequências muito longas. O terceiro tópico, ela foi procurar a solução com quem podia ajudar. Eliseu se dispôs a ajudar. Mas quem era Eliseu? Era um homem capacitado. Era um homem que tinha uma vida que representava um papel importante na sociedade. Era um homem tido como modelo naquela época. Então, sempre nós temos que buscar isso. Pessoas que vão estar dispostas a nos orientar. Pessoas que estão de braços abertos para nos receber. Um quarto tópico, ela trabalhou e Deus fez o milagre. Tem muitas pessoas que acham que as coisas vão se resolver num passe de mágica. Ou numa palavra positiva. Vai dar certo, confia, acredita. E não faz nada. Vou dormir bem à noite, está tudo bem. Mas não funciona bem assim. Existem muitas situações na nossa vida que elas requerem uma atitude, uma ação, um esforço, arregaçar as mangas. Eu não sei se vocês já assistiram, mas tem um trecho do filme Crônicas de Nárnia. E vai iniciar uma batalha. E naquela batalha, um lado tem muitas pessoas e do outro lado só tem um ali, instigando. Então, vai um de cada lado nessa batalha. E os outros já querem entrar, querem interferir.
e uma pessoa fala, não, calma, para. Existem batalhas, existem coisas que só cabe a ele. Na nossa vida também é assim. Tem coisas que se nós não fizermos, ninguém vai fazer por nós. Vai iniciar dia, finalizar dia, iniciar ano, finalizar ano, e ninguém vai fazer se nós não tivermos atitude. Ela trabalhou. E ali Deus pôde operar, dando graça. Um quinto tópico. Ela incluiu a família no projeto de sair das dívidas. Então, aqui, nós vamos investir um pouquinho mais de tempo. Por quê? Eu não sei se... Eu creio que todo mundo já deve ter ouvido falar uma frase que diz assim, uma andorinha só não faz verão. As coisas aqui são iguais. Não adianta eu ter uma dívida, um pai de família tem uma dívida, ele faz aquela dívida escondido e ele quer que a família toda trabalhe em prol de suprir e quitar aquela dívida. Vai dar certo? Não vai. Porque é necessário o envolvimento de todos. Quando a família está passando por dificuldade, uma pessoa está passando por dificuldade, a família vai estar junto com ela. Ainda mais quando se trata de um lar. Por quê? Se o pai tem a dívida, o filho vai chegar no supermercado, ele vai conseguir conciliar as coisas? Ele vai conseguir entender, meu pai tem uma dívida, se ele não souber? Ele nem sabe o que é isso. Um adolescente, o que o adolescente faz? Pede. Pede para o pai, não é assim? Se ele não tem recursos. Não, o Júlio, já falei para ele que ele me enganou. Ele tem a cara de novinho, mas quando eu descobri a idade dele, eu falei, como assim? Eu pensei que fosse um adolescente. Não é, ilusão, mas tá bom. Então, uma criança, um bebê. Hoje eu estou entendendo melhor disso, mas um bebê. Chegou a hora dele mamar. Se não tem o peito, se não tem a fórmula, ele vai adiantar falar para ele, calma. Vai adiantar falar para a Beatriz, calma, bebê. Daqui a pouco vai chegar a comida? Não, ela não quer saber disso, ela quer na hora. Você está com o netinho novo. Como é que funciona? É na hora, não tem meio termo, não tem negociação. É uma coisa que você sempre vai perder, tem que ter convicção. Então, envolver a família num processo é algo que vai levar, é um dos passos que vai levar à vitória. Chegar com a família, ter uma reunião, sentar todo mundo e falar, olha, agora as coisas vão ser diferentes. Nós vamos ter que apertar o cinto em determinada situação. Nós vamos ter que economizar nesse ponto, vamos ter que deixar de ter algumas regalias em prol de um benefício para todos. Eu lembro que uma vez, acho que foi na escola dominical, uma irmã estava contando uma situação que ela passou no lado financeiro e ela disse, não, por tanto tempo, acho que 1 ano, eu tive que parar com tudo aquilo que eu gostava. Eu gostava de roupa nova, eu gostava de deslumbrar, de chegar no culto, falar, nossa, todo mundo fala, nossa, mas está bem vestida, está bonita, está arrumada, está elegante, está com o cabelo feito. Ela falou, não, eu tive que parar com tudo isso porque a situação financeira não me permitia manter aquele padrão. Então ela passou queria uma roupa nova, ela ia lá no brechó. Conversou na época, a Luciana tinha o brechó, falava, não, quando chegar a roupa aí, vocês reparam que eu vou dar uma olhada. E ela foi cortando algumas regalias em prol do benefício familiar, benefício de todos. Então, assim, temos como prever essas condições? Não. Pode acontecer com qualquer um. Pode acontecer comigo, pode acontecer com qualquer um que está aqui. E pode acontecer com qualquer um que está na nossa célula. Se a gente não souber uma forma de lidar com isso, uma forma de orientar, o que a gente vai passar para essas pessoas? Como a gente vai lidar com essa situação? Vai adiantar a gente chegar para um membro lá da célula que está passando por dificuldade, falar com ele, olha, não assisti essa aula lá no curso de obreiros, então não gosto desse assunto, não tenho muito o que falar com você. Procura outra pessoa. Se ela chegou até você para contar a situação que ela está vivendo, foi necessário uma confiança. Você tem alguma credibilidade.
E a partir do momento que você não dá importância, vai manter da mesma forma? Então, no próximo ponto, ponto 6. Ela perseverou até que se esgotassem todas as possibilidades. Então, às vezes, a pessoa começa a se organizar, viu que deu para respirar um pouquinho e ela para. Não tem consistência. Não permanece. Não cria um hábito. Hábito é importante quando se fala de finanças e quando se fala de qualquer outra coisa que a gente tenta implantar no nosso dia a dia. As nossas bases ali, oração, leitura da palavra e jejum. Se não nos esforçarmos, vai adiantar? Vamos conseguir manter? Não vai dar certo. Então, ela foi até o último momento, até a última vasilha. Falou, tem mais? Tem alguma coisa que dá para a gente colocar o azeite? Não tinha. Então, ali, cessou. Próximo tópico. Ela honrou o propósito de quitar as dívidas. Às vezes, a pessoa chega, ou nós mesmos fazemos isso, né? Nossa, eu estou apurada, eu não estou podendo comprar nada. Está tudo muito difícil, não tenho o que fazer. Beleza. Aí, conseguiu pagar a fatura do cartão de crédito do mês. Então, fechou aquela fatura, pagou a fatura, o que acontece automaticamente? Liberou um limite. O que a pessoa faz? Vai lá e compra mais. Vai adiantar? Vai resolver? Vai simplesmente continuar aquele processo. Ele não tem fim. Então, ela honrou com propósito. Aquilo que ela fez no início, que ela falou, se propôs, ela cumpriu. Falou, opa, meu negócio é quitar aquela dívida, para os meus filhos não irem. E isso aconteceu. No 8º, ela viveu com o que sobrou. Ele falou que o que ela deveria fazer e ela cumpriu. O problema é que muitas vezes a gente quer viver com aquilo que a gente não tem. Fala, eu não tenho dinheiro hoje, você me empresta? Daqui a uma semana vai cair meu salário, 5º dia útil cai o salário. E se não cair? O que a gente vai fazer? E se atrasar? Nós não temos como prever o futuro. Então, viver com aquilo que nós temos é um dos princípios-chave para lidar com finanças. E agora, com a ajuda do irmão Irani, na última vez que a gente falou a respeito desse assunto, ele citou 2 outros tópicos que não havia atentado. Então, o 9. Ela era uma mulher de bons relacionamentos, networking, contatos. Será que se hoje nós fôssemos visitar os nossos vizinhos, nós íamos conseguir vasilha? Nossos amigos iriam nos ceder vasilhas? Ela não tinha quantidade de vasilhas suficiente para arrecadar o que ela arrecadou. Ela precisou sair de vizinho em vizinho pedindo. E aí? Fazer uma autorreflexão. E o último tópico. O falecido, ele foi o responsável pela dívida. Então, para acontecer tudo o que aconteceu, ele foi o cargo-chave. Ele era o homem. Ele era aquele com autoridade no lar. O responsável por manter a família, por manter a sua casa. Se a dívida aconteceu e ele se foi, outra pessoa teve que arcar com essa responsabilidade. Outras pessoas tiveram que pagar por aquilo que ele não honrou. Como está hoje a nossa casa? Será que se um membro viesse a faltar, ninguém espera que isso aconteça, mas se isso acontecesse na nossa casa, como iriam ser? Estaríamos em apuros? Então, tudo isso é necessário a gente analisar. Por quê? Viver fora de aparência, viver fora da nossa realidade, viver daquilo que nós não temos, simplesmente para tentar agradar aos outros, para tentar mostrar que nós temos alguma coisa, que nós vivemos bem, que nós podemos viajar.
E depois? Ninguém sabe as noites que ficamos acordados para pagar tudo isso. Muito obrigada, Marcelo. São detalhes. Mas assim, obrigada pela contribuição, você me trouxe à memória algumas coisas. Vou falar primeiro de mim, né? Não dá para falar dos outros. Mas quando estava noiva, eu e o Brad nos conhecemos na faculdade. E então a gente começou a namorar, ficou aquela coisa, falei, opa, eu tenho princípios. Lembrei, falei, não adianta aprontar, porque eu sei que vai cobrar lá na frente, Deus é Deus, Ele não muda quem Ele é. Então eu comecei a puxar o Brad, falei, não, vamos fazer o curso de noivos. E esse curso de noivos, ele foi um marco para a gente. Foi assim, tem o antes e o depois do curso de noivos para nós. O curso de noivos, ele foi extremamente importante, ele agregou na nossa vida, as nossas vidas foram mudadas através desse curso, porque lá a gente pôde aprender de tudo. E aí no decorrer do curso, eu fiquei analisando algumas coisas, eu falei, tá, eu tenho alguns acessos, né, algumas vezes, então vou fazer o seguinte, tenho acesso ao documento do Brad, vou pegar o CPF dele, vou fazer uma pesquisa, vai que eu me choco lá na frente, né? Então, a gente entende que o povo de Deus é um povo esperto. O povo de Deus não pode ser enganado pelos outros. Consulta ocorreu. Então, assim, quando eu descobri... Não, é engraçado que eu tinha acesso a um sistema, um período, e esse sistema identificava muita coisa sobre as pessoas. Até hoje é proibido por conta da lei, de uma lei que mudou agora, LGPD. Então, o que acontece? Esse sistema, ele trazia um beabá da vida da pessoa. Ele falava onde a pessoa trabalhava, ele trazia o endereço da pessoa, ele falava quem eram as pessoas que moravam na rua, que aquela pessoa também morava. Ele falava mais ou menos quanto aquela pessoa ganhava, se ela tinha dívida, se ela tinha cheque devolvidos. Eu até descobri nesse período que a irmã dele, que mora fora do Brasil, estava lá como provavelmente falecida, porque ela não tinha nenhum histórico de compras em nada. E no sistema do Banco Central, o CPFzinho bonito do meu marido estava lá como zerado. Eu falei, não acredito num negócio desse, não. Não tem dívida, não tem nada. Aí depois ele se agregou em mim, né? O cartão era o meu cartão adicional. A gente foi mudando algumas coisas. Mas é necessário a gente analisar isso. Às vezes as pessoas se iludem, porque a paixão é algo temporário. Ela dura no máximo 2 anos. E as pessoas se iludem achando, nossa, meu coração está ardendo, é tudo lindo, é um amor, principalmente adolescentes. Foca e grava essa parte. Mas o tempo passa e o que permanece é o amor. E a gente tem que colocar os princípios de Deus nesse relacionamento. Ele é aquela terceira dobra, que não arrebenta, que não falha. E agregando esses princípios, as coisas que nós aprendemos no curso de noivos, foi possível, está sendo possível chegar até onde nós chegamos, alcançar as coisas que nós alcançamos juntos. Porque essa foi uma característica que eu pedi para Deus. Eu queria uma pessoa que construísse algo comigo. Pedi, tá bom. E um outro tópico que eu lembrei é a respeito dessa questão de visão, meu e seu. Nesse período que estávamos fazendo o curso de noivos, nós éramos muito próximos de um casal. E esse casal começaram a namorar mais ou menos na mesma época que nós, os dois já haviam sido casados, e eles tinham essas convicções, do meu e do seu. Ela ganhou um prêmio na empresa que trabalhava, e ela ganhou para vocês terem uma ideia, equivalente a um terreno, o valor. Então, pensa hoje, 80, 90, 100 mil reais. E quando ela ganhou aquele valor, a primeira coisa que ela chegou em casa, o que foi que ela fez? Isso aqui é meu.
Isso aqui é para eu colocar o meu silicone. Isso aqui é para eu fazer a minha cirurgia plástica. E não tem acordo. E logo depois, eles tiveram um filho. E as prioridades começaram a mudar. E ela teve que abrir mão daquilo para ele poder comprar um carro e a família transitar, poder andar bem. Hoje ela fez a cirurgia, colocou silicone, mas ela não fez... Não, ela fez a cirurgia plástica, mas não colocou silicone. O que ela joga na cara dele até hoje? Aquele dinheiro que a gente comprou o carro, você me deve. O menino fez agora, dia 30, 8 anos. Então pensa, em 8 anos ele ouvindo a mesma coisa. Isso acontece, gente. Então vamos vigiar para que para que isso não aconteça no nosso lar. Hã? Por isso. Então vamos falar um pouquinho aqui, não posso pular essas coisas. Mas a separação, um dos principais motivos de separação em estudos é a questão financeira. É tudo lindo, é tudo perfeito enquanto tem dinheiro. Quando falta dinheiro, aí é cada um por si. E aí tem uma pessoa, eu não lembro o nome do autor, mas ele diz assim, é muito fácil administrar o dinheiro. Quando a gente fala em educação financeira, quando a gente fala em finanças, é muito fácil administrar aquilo que você tem. Mas e administrar a falta de dinheiro? Como é que a gente lida com isso? Nós conseguimos? É fácil pensar que não vai ter um salário no fim do mês? O que a gente vai fazer para levantar dinheiro? Para pagar as dívidas que não esperam? Então, vamos lá. Mas, eu acho linda a palavra de Deus, porque Deus sempre nos dá um meio. Deus sempre é aquela luz no fim do túnel. Ele não nos deixa desamparados. E nós temos um modelo, um exemplo a seguir. Quem são? Judeus. Os judeus, aquele povo escolhido por Deus, eles têm diversas características que nós poderíamos seguir para trazer melhorias para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Eles representam menos de 2% da população mundial. E esse povo representa também 11% dos 1.500 multimilionários no mundo. Desses 1.500, 165 são judeus. Segundo a revista Forbes, essa informação, acabei não colocando a fonte ali. Então, quem é esse povo? Por que a gente está perdendo tempo em coisas do dia a dia, com pessoas que não têm experiência, com pessoas que não têm nada para nos agregar? Ao invés de olhar para aqueles que têm informação, para aqueles que têm conhecimento, para aqueles que têm a palavra de Deus. Então, eles são, dos ganhadores do Prêmio Nobel, 21% são judeus, dentre eles Albert Einstein. 50% dos campeões de xadrez são de origem judaica. Os judeus famosos, nós temos aí vários, dentre eles Mark Zuckerberg, famoso hoje. E nós temos descendentes de judeus brasileiros também, alguns bem famosos, Ayrton Senna, Silvio Santos, Luciano Huck, Roberto Justus. São pessoas que são referências quando se fala em questão de dinheiro, questão financeira. São modelos para nós. E os judeus, eles têm um modelo, um parâmetro a qual eles vão enraizando nos seus filhos, desde o nascimento. Então, as crianças, os bebês, muitos estudos já falam que eles absorvem aquilo que eles veem. Que eles vão... Por que um filho é tão parecido com o pai, com a mãe? Porque ele convive muito tempo. Principalmente até os 6 anos de idade, normalmente, que é o período que está mais próximo dos pais. A adolescência já acaba afastando, né? Dá oi, você vê só de manhã e às vezes à noite, antes de dormir. Mas, enquanto criança, eles absorvem muito. Por isso, é um momento ideal para a gente estar empregando neles todos esses conhecimentos, todas essas características e princípios.
Então, os judeus fazem assim. 10% eles distribuem da renda, é o dízimo. Isso é prioridade. Primeiro passo, não tem negociação. Eles empregam também 10% em ajudas e ofertas. A Bíblia, ela não fala apenas a respeito de dízimos e ofertas, por mais que algumas localidades restringam o assunto a isso. Aqueles mais de 2.000 versículos que falam a respeito de dinheiro, eles englobam muitas outras coisas. Mas ofertas e ajudas, elas sempre foram vistas. Até mesmo por Jesus Cristo. Lá nos livros sinóticos a gente consegue acompanhar tudo isso. 10% economia e reserva. Não vamos expor ninguém, mas pensa aí. Você tem uma reserva? Todo mês o que você recebe, existe um valor que está guardado? Se um pneu do carro, da moto, da bicicleta furar, a gente tem dinheiro para pagar? O gás, ele não avisa a hora de acabar, mas ele sempre acaba no momento crucial. Almoço, janta. E aí, uma botija de gás? É na hora, no dinheiro. Temos como pagar? 20%, investimentos e negociação. A gente vai falar na última aula a respeito de investimentos, mas até o doutor sempre fala as formas de adquirir, né, de investir. Uma é através da área financeira mesmo, com ações, com bolsa, com fundos. E outra forma é através de bens, na negociação. Nós estamos agindo assim? Nós temos algum bem que possa ser utilizado numa negociação? E 50% gastos. Eu trabalhei com um rapaz que ele fazia assim. A esposa, eles fizeram uma negociação, ele e a esposa, quando o filho nasceu. Então, ele era gerente administrativo lá no banco e eles determinaram que por um período, uma quantidade de anos, a esposa dele ia sair do serviço para cuidar exclusivamente do filho, para cuidar da educação, para todos os cuidados necessários do filho, ela empregar. Então, imagina, uma mulher que trabalha, abandonar isso e se envolver apenas nos serviços do lar. Aí chega um momento que ela quer comprar alguma coisa, fala, olha, preciso comprar alguma coisa e preciso de dinheiro. E o homem começa a questionar. Ah, mas você vai investir no quê? Você vai comprar o quê? Você vai gastar com o quê? Então, a negociação deles foi assim. Existia um valor, que era o valor que ele recebia era o valor dos dois, era o dinheiro dos dois. Então, eles pagavam as despesas da casa e tinham um valor por mês que cada um poderia gastar da forma que quisesse. Então, dava uma média de uns R$300 por mês. Não era muita coisa, mas era para as besteiras deles. Se precisasse comprar algo para cada um, eles iam entrar numa negociação. Então, ele guardava esse dinheiro dele, por quê? Quando chegou um determinado valor, ele falava, o meu luxo são os meus jogos. Então, ele comprava jogos. E ela usava para os luxos dela. E eu achei isso muito interessante, porque era uma forma que eles acordaram que ficou bem para os dois. E não precisava ficar totalmente dependente um do outro. Eles tinham as economias, mas eles tinham essa parte também de priorizar os desejos de cada um. Então, os gastos, nós vamos adequando de acordo com aquilo que nós ganhamos. Não adianta eu ganhar 1.000, um salário, e gastar todo o salário. Porque eu vou viver em apuro, eu vou viver numa corda bamba. Qualquer respirada, eu posso despencar. Então, nós vamos falar um pouquinho a respeito de mordomia. Mordomia é um princípio na Bíblia. Quem é o mordomo? Qual o papel de um mordomo num lar? Ele está um pouquinho em desuso hoje, mas quem pode me ajudar aí? Vai lá, Júlio. O que o mordomo faz? Tomava conta dos bens. Ele era responsável pelo lar, pelo bom andamento do lar, de todas as coisas do seu patrão, do seu chefe. Então, esse princípio de mordomia nós temos que trazer para o nosso dia a dia, voltar às origens e entender que o que eu ganho é meu. Será?
Se eu ganhei, mas eu trabalho para isso, eu trabalho o mês inteiro, eu ganho um salário. Quando chega lá no quinto dia útil do mês, eu vou gastar com aquilo que eu gosto, porque eu mereço. Esse é o engano, tá? Esse eu mereço é uma palavra crucial. Mas falar sobre mordomia é entender que nós estamos aqui para cuidar daquilo que Deus nos deu. Se não fosse Deus na nossa vida, quem trabalha como autônomo, será que nós teríamos a quantidade de pessoas que chegam até nós? Para comprar os nossos bens, para comprar aquilo que a gente vende, para comprar o nosso serviço, o nosso trabalho? Quem é assalariado? Será que eu trabalharia onde eu trabalho? Será que eu ganharia o que eu ganho? Nós temos que atuar como mordomos, como aquele que cuida para o bom andamento daquilo que foi colocado nas nossas mãos. Tem um texto de Provérbios 3, 9 a 10 que diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Então, por que o primeiro ponto lá era o dízimo? Porque é prioridade. É o que fala a respeito de primícias. Luciano Subirá, ele fala muito bem a respeito disso. Ele tem, assim, acho que eu já vi pelo menos umas 10 ministrações dele, onde ele aborda primícias, prioridades. A nossa base é devolver, não é eu tenho que pagar o dízimo, é simplesmente um ato de devolver uma parte daquilo que Deus nos deu. Atuar com, mas eu não faço isso porque na minha localidade eles não empregam bem esse dinheiro. O que eles vão fazer com esse dinheiro? Não é responsabilidade minha. Eu não estou para investigar o que vão fazer ou vão deixar de fazer. Eu simplesmente estou cumprindo o meu papel, a minha responsabilidade. Porque o meu compromisso não é com o homem, meu compromisso é com Deus. Se não fosse o dinheiro dos dízimos, das ofertas, como iriam manter tudo isso? Como iriam manter uma localidade? Como iriam manter as ações que essa localidade envolve? Então, mordomia. Agora, vamos relaxar um pouquinho, descansar. E todo mundo aí está com papel e caneta. Vamos responder algumas questões. Vocês vão responder com A, B ou C. É bem rapidinho. Então, primeiro ponto. Possui um orçamento pessoal ou familiar? Resposta A. Sim, sei exatamente quais as minhas receitas e despesas. Resposta B. Sim, mas tenho um orçamento superficial. Resposta C. Ainda não tenho um orçamento. A, B ou C? Aham. Eu cuidava mais, eu que administrava, e depois de algum tempo, hoje os papéis também inverteram. Por quê? Com o tempo a gente vai ficando igual no casamento, vai pegando as manias e essas coisas boas a gente também agrega. Então hoje o Brad já pesquisa mais, ele já fala de um investimento, ele já fala de uma ação, de alguma coisa, coisa que no início ele também não fazia. Então, é interessante, isso faz parte do processo e o ideal é que isso aconteça, que não fique só com um, que não fique retido com uma pessoa. Por quê? Se aquele exemplo lá da viúva, só o marido administrasse, só ele tivesse acesso às informações financeiras, quando ele viesse a faltar, quando ele faleceu, ela não iria saber de nada. Né? Nós temos exemplos aqui, próximos a nós, pessoas da localidade, que o marido faltou e a mulher não sabia quantos cheques ele tinha, deixou de dar, quantas pessoas deviam para ele, de boca, de papel, de bens. Eu observei, acho que umas 2 semanas, estava conversando com uma pessoa e ele falou que comprou um terreno, uma área comercial aqui em Ariquemes. E ele pagou na mão da pessoa, foi lá, negociou com um cara, comprou o terreno, mas faltava formalizar. E o cara veio a faltar, faleceu. O que aconteceu? Os filhos entraram no rolo, ele pagou 300 mil no terreno. Os filhos entraram no rolo e ele tem que pagar de novo o valor, porque os filhos vieram para cima dele.
Ele não tem como provar. E aí, como é que acontece? Então, tudo isso são bases. Eu sou suspeito para falar porque eu também sou extremamente grata a esse local, porque aqui eu aprendi de tudo. A como lidar com pessoas diferentes, né? Deus vai mudando isso em nós. Como agir com a área financeira, com o recurso, porque eu era uma pessoa que não tinha essa perspectiva de crescimento, de desenvolvimento. Eu morava em Porto Velho até os meus 15 anos. No dia que eu completei 15 anos, estava chegando a mudança de Porto Velho aqui para Ariquemes. Eu pensava, nossa, vou morar no interior. E a minha mentalidade era assim, eu vou ficar mais velha, vou estudar lá no João Bento da Costa, que era minha visão de escola, né? Porque é parâmetro em escola pública em Porto Velho. Alguém já balançou a cabeça ali. E aí depois eu vou para a faculdade, mas vou arrumar um serviço, que eu vou trabalhar no centro, vou e volto de ônibus, acabou. Eu não imaginava, não tinha essa perspectiva de ter uma casa, de ter um lar, de ter um carro, uma moto. Lá em casa, a primeira pessoa a ter uma moto foi eu. Depois disso, eu ajudei minha mãe, depois disso veio meu pai, hoje eles têm um carro, hoje eles têm uma casa, mas tudo isso entrou através de Cristo. Cristo foi a pessoa responsável por abrir essa visão, por ampliar essa visão e entender que nós somos capazes, que nós podemos ir além. Então, vamos voltar aqui. Pergunta número 2. Qual sentimento a palavra dinheiro me traz? Resposta A, segurança, tranquilidade. Resposta B, tristeza, dúvida. Resposta C, medo, estresse. Podemos ir para a próxima? Pergunta número 3. Minha reserva financeira é suficiente para quantos meses de gastos pessoais? A, mais de 6 meses. B, de 1 a 6 meses. C, nenhum. A água está batendo ali, eu já não estou conseguindo respirar. Podemos ir para a próxima? Vamos voltar lá. Qual sentimento a palavra dinheiro me traz? Quando alguém fala em dinheiro para mim, o que eu sinto? Posso passar? Então, vamos para a quarta. Qual o meu nível de endividamento? Se eu somar todas as minhas parcelas, empréstimos, minha renda mensal e envolver a minha família. Letra A, não possuo dívidas. Pago tudo no dinheiro. Letra B, até 30% da renda. Letra C, acima de 50% da minha renda. Estou endividada. Pode falar. Minha casa, minha dívida, também. Mas vamos pensar assim, a minha casa, minha dívida, minha casa, minha vida, esse financiamento imobiliário é uma coisa a longo prazo. Normalmente, ele é atrelado a uma taxa de juros anual, o que faz com que a taxa de juros mensal seja muito baixinha. Então, qual o nosso problema? Às vezes, a gente associa isso, essa dívida tão grande, num prazo tão grande, como sendo a principal, porque o valor dela, às vezes, é um pouquinho elevado. Mas, lá no livro de Cantares, tem um texto que ele fala a respeito das raposas e das raposinhas, né? E quais são as mais problemáticas? As raposinhas. Então, a gente não atenta, às vezes, o que vai consumindo ali é o do dia a dia. Mas pode levar em consideração que a sua parcela hoje, no financiamento, é algo que condiz? Leva nesse entendimento. Tá? Eu tenho um exemplo da igreja muito importante que pode ajudar muitas pessoas, porque todos nós pensamos que essa dívida da habitação não é dívida. A Bíblia diz, não deveis nada a ninguém. O irmão Edinho foi casar em Minas, quando chegou aqui o terreno dele estava invadido e a prefeitura não deu outro. Tentar a palavra de Deus, ela é a luz que ilumina o nosso caminho. Então, última pergunta. Tem o hábito de realizar investimentos? Letra A, sim, invisto mensalmente. Qualquer tipo de investimento, tá? Letra B, às vezes, quando sobra algum dinheiro. E letra C, ainda não faço investimentos.
Que rufam os tambores. Podemos ir para a resposta? Soma aí. O que você tem mais? Letra A, B ou C? Vamos lá. Resultado final. Quem tem mais respostas na A? Estou no controle das minhas finanças. Sou capaz de tomar decisões financeiras levando em consideração aspectos da minha vida. Letra B. Eu me importo com o meu dinheiro, mas ainda tenho muito que melhorar. E letra C. Minha qualidade de vida corre riscos. Preciso aprender a organizar meu dinheiro e talvez eu precise de ajuda. Esse é o sinal vermelho lá. Sim. Geralmente, as pessoas acham que só tem dívida se tiver atrasado. Tá. Se eu não tiver, por exemplo, eu comprei alguma coisa em 10 vezes, mas foi negociado em 10 vezes e eu honro sempre o compromisso antes de vencer. E quem me cobra isso? Então eu não tenho dívida. Eu tenho dívida se tiver atrasado. Como é que isso funciona? A gente vai falar já mais à frente um pouquinho. Que existem duas características, né? Mas a gente já vai citar isso agora. Então, vamos lá. Eu não vou esquecer isso aí não, porque tem um texto ali que a gente vai falar a respeito disso. Então, é nesse tópico, panorama econômico brasileiro. Então, a gente vai tentar acelerar um pouquinho hoje, porque a minha ideia é deixar uma aula para a gente atuar aqui de forma prática. Todo mundo participando a respeito desse assunto. Então, vamos lá. 66, esse slide está atualizadíssimo, tá? É uma informação recente. Ele diz assim: 66% das famílias brasileiras têm dívidas. O índice nunca foi tão alto. 7 milhões de pessoas estão em suspensão, redução. E 15% dos brasileiros dizem ter se endividado durante a pandemia. Então, é assunto polêmico, mas é assunto que a gente tem que tratar. Por quê? Falar de finanças envolve o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Não é porque no nosso passado os nossos pais foram endividados, que você, enquanto criança, enquanto adolescente, ouvia as pessoas batendo lá na porta da sua casa para cobrar, e o pai ou a mãe se escondendo, que isso tem que acontecer conosco. Nós não precisamos repetir esse processo. Nós podemos agir diferente. E esse é o intuito da Igreja Ariquemes, mudar a vida das pessoas. Porque isso vai refletir no nosso futuro. Mas será que aqueles dados ali são verdade? Será que essa pesquisa estava correta? Quando a gente observa aqui, endividamento das famílias bate novo recorde em meio à pandemia. Esse resultado é aqui, ó, agosto de 2021, já tem alguns anos. A pandemia iniciou quando? 2020, início de 2020. Então, aqui a gente tem um resultado, né, de acordo com a reportagem, da pandemia. As pessoas se endividaram. Vamos para o próximo. Percentual de famílias com dívida chega a 70% e Brasil atinge maior nível em 11 anos, aponta CNC. Esse aqui também é uma reportagem de 2021. Vamos ver o próximo. Esse é da Boa Vista. Inadimplência é principal desafio de empresários para manter os negócios, também de 2021. Essa Boa Vista é como se fosse o Serasa também. É uma outra empresa que trabalha nesse sentido. Essa é de 2020, lá de janeiro. Diz assim: 61 milhões de brasileiros começaram 2020 endividados. Então tem alguma coisa que não bate. Por quê? Eu lembro exatamente quando começou a pandemia, por quê? Quando fecharam as fronteiras dos países, foi num domingo à noite, e na segunda-feira eu entrava de férias. Então, aquilo me deixou com muito receio. Eu peguei 15 dias de férias e eu mandei uma mensagem para o meu gerente nem me respondeu. Então, meu coração foi na boca, porque eu pensei, tá todo mundo indo para casa, estão dando computador para o povo, agora vai começar a demissão. Eu estou de férias, estou por fora de tudo, o que vai ser de mim? Quando eu chegar lá, eu vou estar demitida. Eu não consegui, eu ficava em casa, a última semana foi em casa chorando, e foi quando Deus usou toda essa situação para me fazer começar a pesquisar, colocar em prática um projeto que eu já tinha na cabeça.
mas não tinha organizado, que era começar a falar de educação financeira. Então, assim, Deus foi trabalhando tudo isso, foi algo extremamente importante para mim, porque eu consegui esboçar todas essas aulas, todo esse conteúdo. Eu comecei a estudar, aprofundar os meus estudos a respeito disso. E quando foi no ano seguinte, que a Leia veio falar comigo, a Maria veio falar comigo, ela falou, vamos falar alguma coisa de finanças. Na hora eu tive aquele impacto, né? Eu falei, como assim? Finanças? O que eu vou falar? Vou dar aula? Não. Estou enferrujada, não sei falar com as pessoas. Mas logo depois me veio à memória. Falei, eu sei o que eu vou fazer. Eu sei o que eu vou falar. Porque eu tenho tudo isso preparado. Estava tudo engavetado. E eu comecei a trazer isso para os slides. Então, esse slide, ele traz, ele contradiz as informações que nós temos ali nas outras reportagens. Por quê? Nós observamos que, na verdade, não é a pandemia o causador de todos os problemas. Eu tenho uma colega que ela falava assim, não pega carona no corona. Porque foi o que nós fizemos. Todo mundo queria pegar carona. Tudo que a gente perguntasse, é culpa do corona, é culpa da pandemia, é a pandemia. Mas nós passamos a agir diferente daquela mulher, daquela viúva. Nós não assumíamos o nosso problema, que é não saber lidar com as finanças. Não é culpa nossa que no Brasil existe um déficit muito grande com relação à educação financeira. Mas é culpa nossa deixar como está, permanecer no erro. Então, esse slide, essa reportagem fala que iniciou o ano de 2020 com um número exorbitante de pessoas devendo, endividadas, que é aquilo que o Marcelo falou. É diferente você ter uma dívida, um parcelamento que está em dias, de uma pessoa que está em atraso. Uma pessoa que está negativada. Essa é a palavra que eu estava tentando lembrar, por isso que eu não falei na hora. É diferente o endividado do negativado. São situações opostas. Por quê? O negativado é aquela pessoa que o banco já cansou de mandar e-mail, já passou para o escritório de cobrança, que liga de 5 em 5 minutos, de número diferente, para você não dar conta de bloquear. Insistindo. Porque quer o pagamento. Ele não quer saber como você vai conseguir. Ele quer que você pague. Mas, por outro lado, ele está muito feliz. Por quê? A taxa de juros que ele está ganhando em cima daquilo ali é absurda. Será que ele é bonzinho, que ele é meu amigo? Será que no momento que eu vou lá fazer uma negociação, nossa, tirou o peso das minhas costas e está tudo bem? O banco nunca perde. E eu vou dizer para vocês por experiência. Até aquela dívida que você acha que caducou, o banco está lucrando em cima. O banco vende pacotes de dívidas para empresas. Então, vamos ficar alertas. Vamos ver aqui. Vamos lá. O entrevistado. Quem aqui observou o que ele falou quando ele disse que todo mundo estava endividado? Será que era todo mundo mesmo? Observei outra coisa. Gordo. Estava comendo bastante, né? E aí a culpa... O que ele culpou? Qual o resultado, a culpa do problema? Estava reclamando. E ele tinha tudo. Então, ele estava devendo. Para ele, todo mundo estava devendo. Ele tinha tudo aquilo que um banco podia fornecer. Ele estava devendo tudo. Cartão de crédito, limite de cheque. Ele fez uma lista. Qual era a profissão dele? Funcionário público. Funcionário público ficou desempregado no período da pandemia? Teve sua renda alterada? Tá, vamos lá, vamos avançar. E ele finalizou dando uma receita mágica. Ele sabia a regra, o beabá. O que ele tinha que fazer? Ele começou a falar de adquirir uma renda extra, de cortar recursos, de cortar o lazer com a família. Por que ele estava nessa situação, então? Então, por que as pessoas se endividam, né? Dívidas. Dívidas, elas são um ponto
crucial. E ela pode se tornar aquilo dali, uma bola, pronta a explodir. Aquele entrevistado, ele passou por toda essa situação, mas a fala dele não condiz com aquilo que a gente vê. Como o Paulinho citou aqui, a aparência dele era uma. Era um cara que estava vestindo roupa de marca, cordão de ouro, né? O Paulo observou bem, o Paulo está atento. Mas ele estava falando de uma situação que não condiz. Ele estava falando de estar endividado de todas as formas. Então, por que a gente chega nesse nível? Por que a gente chega nessa situação? Na maioria das vezes é simplesmente uma forma de tentar mostrar para os outros aquilo que a gente falou no início, viver de aparências, mostrar aquilo que a gente não tem, ficar nas redes sociais divulgando coisas que um mundo perfeito que a gente não vive. Então, por isso que a gente observa também os cultos, as reuniões lotadas, quando o tema é prosperidade. Quem não pensa em prosperidade e assimila com estar rico, muito dinheiro, vou viajar de férias para uma praia linda, um lugar perfeito. Mas a prosperidade vai muito, muito além disso. Prosperidade é você conseguir dormir em paz, sabendo que na manhã seguinte não vai receber uma ligação com a pessoa xingando até a última geração da sua família, te cobrando. Não vai receber uma notificação de um juiz. Então, prosperidade, você saber que você está com vontade de comer uma coisa diferente, uma coisa deliciosa, e você poder ir lá e comprar. Eu faço isso todo dia? Não. Mas eu não me privo de ter algo, de ter uma regalia. Quando eu lembro que em contrapartida, do outro lado da balança, está eu abrir mão de alguma coisa que eu queria muito, por outra que eu quero mais. E é isso que acontece, o dinheiro vai indo. E ele ainda fez uma piadinha aí no final, né? Descabeçados. Tem uma série na Netflix chamada, se eu não me engano, Explicando o Dinheiro. E essa série, ela fala a respeito disso, ganhar. Quantas pessoas ganham dinheiro e perdem na mesma velocidade ou talvez mais rápido do que ganharam? Quantas pessoas já ganharam na loteria e têm histórias lindas de ter perdido tudo? Por que faz isso? Recebe como um vale sonho. E nessa série traz um exemplo do Banco dos Estados Unidos. Em um determinado momento, numa cidadezinha com uma média de 60 mil habitantes, o Banco dos Estados Unidos resolveu inovar. Tinham passado já daquele período de troca, de escambo, não é tão antigo. E o banco resolveu mandar na casa de cada uma das pessoas um envelope. Nesse envelope tinha uma carta e junto com essa carta um cartão. E essa carta falava que naquele cartão tinha um valor de R$500. E essa pessoa poderia gastar. Só que as pessoas só leram essa parte, esqueceram da parte final, que explicava como funcionava esse crédito, que ela teria que restituir, que ele funcionaria de mês em mês. As pessoas nem se atentaram. Foi um alvoroço na cidade, movimentou toda a área econômica daquela cidade. Por quê? As pessoas pegaram aquele vale sonho e resolveram ostentar. Tudo aquilo que elas não tinham coragem de comprar com seu salário, elas foram lá e gastaram nas lojas com aquele cartão. Então, estava no início de eletrodomésticos, as mulheres queriam comprar os eletrodomésticos novos, aqueles lançamentos, aquelas coisas que estavam passando na TV, que era novidade, aqueles canais que ficam o dia todinho lá oferecendo coisas que você descobre que você precisa de uma hora para outra. Por quê? A TV ela faz isso. O intuito das pessoas que são por trás dessas propagandas do marketing é levar os outros, quem assiste, a entender que ele precisa, que ele tem que comprar. Que se não comprar vai acabar, vai ficar sem, só ela vai ficar sem, todo mundo vai comprar. Então, o que aconteceu com o banco? Contraiu uma dívida milionária, dívida de milhões. Por quê? A maioria dessas pessoas gastaram, quando chegou na época, no momento de pagar, elas descobriram que ela não tinha condição de pagar,
que elas fizeram aquilo ali no impulso. E então esse banco acabou nunca mais fazendo isso de enviar cartão. Hoje em dia existe até uma regra entre os bancos, né? É proibido enviar cartão sem autorização, sem o pedido da pessoa, do cliente. E a gente viu essa reportagem é da Febraban. Ela aconteceu ali em 2019, acho que foi a Semana da Educação Financeira na Febraban. E lá o Pedro Bial fala a respeito dessas pessoas, né? Ele traz o comparativo. Os dois ganharam muito dinheiro. Os dois ganharam lá no Big Brother Brasil um dinheiro alto, aquela coisa que todo mundo fica sonhando. E nós vemos o oposto. O oposto ali. Um ganhou o dinheiro e tem o dinheiro guardado. Quer fazer esse dinheiro crescer ainda mais. E o outro, o que aconteceu? Além dele perder, ele se endividou. Ele diz que ele contraiu uma dívida uma dívida milionária. Então, por que isso acontece? É essa falta da gestão financeira, é essa falta de cuidar dos recursos da forma devida. Então, ele contraiu dívidas. O acesso ao crédito, tem que falar um pouquinho, né? Vou abordar de forma bem superficial, mas isso porque meu pai fala dentro de casa também. Meu pai tem uma mentalidade de que, numa determinada mudança de governo, alguns anos atrás, todo mundo teve acesso ao crédito. Foi uma coisa fantástica. O pobre pôde comprar aquilo que ele não podia. Pôde comprar uma TV, pôde ter acesso a uma geladeira maravilhosa que ele sempre sonhava. Mas, na verdade, esse governo estava iludindo as pessoas. Porque não é que ninguém nunca pôde ter. Não é que o pobre nunca pôde ter acesso àquilo. A questão é o acesso ao crédito, que era diferente. Porque era limitado. Não é que essas pessoas de baixa renda, de uma hora para outra, receberam lá em casa um pacote de dinheiro e foram lá comprar aquilo que sempre sonhou. Não. É que essas pessoas tiveram acesso a coisas que o banco fornece. Pode falar. É a mesma coisa esse que ganhou o prêmio alto aí. Quando ele ganhou esse prêmio, ele conseguiu abrir crédito. Sim. Créditos grandes. Uhum. E aí não soube lá e perdeu tudo. Chegou onde chegou, realmente. Ele teve acesso ao crédito. Então, o crédito é uma ferramenta poderosa de acesso. Graças a produtos de crédito, milhões de brasileiros podem estudar, comprar casa, abrir os seus negócios e, assim, mudar de vida. Mas será que, de fato, no momento que essa pessoa recebe um crédito, que o banco fornece um dinheiro para ela colocar lá num negócio novo, um negócio que a pessoa nunca teve, ela resolve... Tem um exemplo assim que eu vou falar porque é de uma pessoa que já participou da célula. Ela resolveu ter uma loja no shopping. Então essa pessoa decidiu, do dia para a noite, que iria ser empresária. Tinha recursos? Não, recorreu aos pais. E a mãe foi lá e falou, convenceu o pai, né? A mãe foi lá, nossa, mas a nossa filha... Ela precisa, é uma coisa para ela dar o pontapé na vida dela, ela vai ter um negócio dela, vai conseguir desenrolar, vai conseguir ter recurso financeiro mensalmente. E o pai, a resposta do pai foi o quê? Não, ela nunca vendeu nenhuma calcinha. Vai vender agora um shopping, vai ter uma loja, trabalhar com vendas? Não vai dar certo. Mas quem venceu a conversa? A mãe. A mãe venceu e foi a coisa mais linda. A filha adquiriu uma franquia. Coisa maravilhosa. Essa franquia é uma loja e ficou por anos empresária lá em Porto Velho. Até que chegou um determinado momento que ela não conseguia mais se virar. E quem era a sócia da loja? A mãe. E isso foi bem antes da pandemia. Agora, esse ano... a mãe ainda tem um nome sujo por conta daquela loja. Então, o banco ele não oferece nada de graça. Tudo tem uma contrapartida. Pode parecer o negócio mais certeiro e pode dar errado ao mesmo tempo. Então, temos que tomar cuidado com o acesso ao crédito. Quem tem maior acesso ao crédito
são pessoas que normalmente não precisam dele e nem costumam utilizar. Então, vamos revisar um pouquinho do que a gente viu hoje a respeito desse conteúdo. Nós falamos sobre envolver a família. A família, ela é um fator primordial, é a nossa base, é o nosso alicerce. E quando se trata de educação financeira, quando se trata de lidar de finanças, nós temos que envolver a todos, do mais novo ao mais velho. Todos eles têm que saber a real situação da família. Eu vi uma reportagem de um cara, agora eu não lembro onde, mas ele falava assim: eu cresci vendo meu pai me falar que quando eu chegasse no período da faculdade, ele ia pagar a faculdade que eu quisesse. Estaria tudo garantido. Ah, lembrei, foi um pediatra aqui de Porto Velho. E ele estava contando a história da vida dele. A família dele sempre foi bem de vida. Sempre viveram bem, sempre tinham, não lembro o nome, mas o carro do ano. Carrão lá aconteceu, chegou, a família tinha, mas não era um. A família tinha 2 na garagem. Eles viajavam todos os anos, mais de uma vez. Tinham uma condição financeira belíssima. Só que no decorrer desse período aí do crescimento da criança, ele viu o pai falir 3 vezes e se reerguer. E ele ficava olhando toda essa situação e a promessa do pai para ele era a seguinte: quando você chegar no período da faculdade, eu vou pagar a sua faculdade. E aí, chegou um determinado momento, ele concluiu o ensino médio. E ele olhou para a situação da família dele e descobriu que dali não iria sair nada. Ele não tinha condição de arcar com sua faculdade. Ele morava em Santa Catarina na época. E a cidade era pequena. Ele descobriu, ele tinha um contato, ela foi lá naquela agenda de telefones, né? Todo mundo sabia o telefone de todo mundo. E ligou 11 horas da noite para o dono da faculdade, para ele pedir uma bolsa, que ele falou que ele não tinha condição de pagar. O que o dono da faculdade poderia fazer por ele? E o dono da faculdade falou: vamos fazer o seguinte, em meia hora a gente se encontra lá na faculdade para conversar. Aí o dono da instituição falou bem assim: você pode ir lá? Ele falou: só respondi na hora posso. Eu não sabia como, porque eu não tinha dinheiro. Eu tive que ir correndo, porque minha casa era longe até chegar na faculdade, para conseguir chegar lá no horário. Quando chegou lá, o dono da instituição pediu para ele o histórico dele escolar, olhou todo o histórico, pegou a nota que ele fez um vestibular e não passou, pegou a nota desse vestibular e olhou. Ele falou que aquele papel tinha pouquíssimas linhas. E o senhor ficou olhando por cerca de 10 minutos para aquele papel. Ele falava: eu não sabia mais o que eu ia fazer. Se eu me descia, escorregava pela cadeira, o que iria acontecer comigo? Porque não tinha o que ele lê naquele papel. E ele só olhava para o papel. Quando fechou o papel, olhou para ele e falou: é o seguinte, eu vou pagar a sua faculdade. Aí ele não se continha de tanta felicidade com aquela mensagem. E quando ele respirou um pouquinho, o dono da instituição falou para ele: mas tem uma contrapartida. Qual foi a disciplina que você foi pior nessa prova? Aí ele falou: física. Acho que foi física. Aí ele falou: então maravilha, porque você vai me pagar a sua faculdade, me retribuir dando aula aqui no cursinho. E a disciplina que você vai dar aqui no cursinho é física. Eu falava: agora pronto. Se eu fui mal em física, eu não dei conta de passar na prova por conta de física, agora eu vou ter que dar aula de física? E aquilo dali já era Deus preparando o futuro dele, cuidando dos caminhos dele. Por quê? Ele não sabia que mais à frente, dando aula no cursinho, aquele dinheiro seria o responsável por manter a família dele por um período. E aquela disciplina que fez ele não passar na prova, foi a responsável por ele gabaritar a prova seguinte. Ele fechou um contrato com aquela faculdade de cursinho. E lá, nesse contrato, era um contrato vitalício. Ele só podia dar aula naquele cursinho. E ele ganhava um salário que era superior ao que as outras pessoas ganhavam. Por um determinado tempo, ele ficava estudando e
mantendo as despesas dele e da família dele com o recurso dali. Quando ele terminou a faculdade de medicina, ele descobriu que ele já tinha uma convicção de que ele queria ser pediatra, porque o pediatra dele inspirou ele. Era uma pessoa fenomenal, inspirou ele, e ele começou a trabalhar, recebeu a visita do pediatra dele, chamando ele para trabalhar junto. Aí ele decidiu que não iria fazer isso, que ele viria prestar concurso, veio para Rondônia. Quando chegou aqui, ele se enfiou numa dívida. E ele chamou o pai dele para conversar. Falou: pai, é o seguinte, eu sei que você nunca gostou de dívida, eu sei que você me ensinou a não fazer dívida, mas chegou um determinado momento que eu tinha que fazer. E eu me enfiei numa dívida de carro, fiz um financiamento do veículo. Ele contou isso para o pai dele, morrendo de medo da resposta do pai, porque ele sabia que ele tinha feito algo errado. Mas ele ficou extremamente gratificado quando o pai dele olhou para ele e falou bem assim: meu sonho sempre foi te dar um carro. Eu queria te dar o seu primeiro carro, eu queria pagar a sua faculdade. Mas eu estou feliz em saber que você se tornou uma pessoa capaz de tomar decisões. Você vai liquidar isso aí, agora a gente tem condição, vou te ajudar a liquidar isso aí para não ficar preso em dívidas, mas eu fico feliz em saber o homem que você se tornou. Então, envolver a família é um ponto-chave. Segundo que nós visualizamos aqui, né, respeito de financiamentos, dívidas. Eu não falei muito sobre isso, mas a respeito de financiamento, a casa, uma viagem. Tem pessoas que querem casar, mas não sabem se compra uma bicicleta. É uma diferença muito grande, fica em dúvida. Então, às vezes a pessoa abre mão de comprar, como o Dr. Irani falou, de investir em algo que não consegue visualizar ainda, né? Começar a comprar ali aos poucos o material de construção, simplesmente por abrir mão de uma vontade, um desejo. Minha vontade na hora é viajar, então abro mão de tudo, vamos pensar no hoje, não sei se eu vou estar viva amanhã, e acorda no dia seguinte, vivíssimo, com a dívida até o pescoço. Outro ponto é a diferença, que é o que o Marcelo citou ali, a diferença de estar negativado e estar endividado, né? Ter um financiamento imobiliário ou qualquer outro tipo de financiamento que tenha em longa prestação, período longo, período curto, é você ter uma dívida. Mas você estar negativado é quando o seu nome está no Serasa. O seu nome está constando em órgão de restrição, está devendo a órgãos federais, a Receita Federal. E isso, ao invés de abrir as portas para crédito, automaticamente fecha as portas para o crédito. A pessoa perde o limite de cartão de crédito, perde acesso a todas essas regalias que o mercado financeiro dá. E aqui eu quero citar, ainda dá tempo, mas eu quero citar algo muito importante, que a gente acaba, quem não atua na área, né, quem não está no dia a dia, acaba não sabendo. Mas o Serasa possui até no aplicativo dá para ter acesso, todo mundo tem acesso, uma coisa chamada score, escoragem, ancoragem. E esse score, cada um tem o seu, é uma pontuação. Essa pontuação, ela é um fator determinante na hora da pessoa adquirir crédito. Por quê? De acordo com a minha nota, uma pessoa vai me olhar e vai saber se ela vai me emprestar dinheiro ou não. Qual é a probabilidade dela receber o meu pagamento de volta? Se a minha nota for alta, quer dizer, opa, o mercado me vê assim, todas as pessoas me veem assim. É bem capaz que a Diana vai me pagar. Ela só não vai me pagar se acontecer alguma coisa muito importante. Senão eu vou receber. Mas se a minha nota, a minha pontuação, o score for muito baixa, todo mundo vai olhar e vai falar: certeza que eu vou emprestar, eu nunca mais vou ver. Índice de liquidez. A probabilidade de receber é muito baixa. Então, por isso, até quem quer crédito acaba tendo taxas de juros muito mais altas do que os outros. E sabe aquela propaganda que tem lá na TV? Você que está negativado, você, venha para cá. Aqui nós temos as melhores opções.
Será que eles estão sendo bonzinhos com quem não está tendo condição de pagar? Não. Isso quer dizer que a taxa de juros deles é muito mais alta do que você possa imaginar. E o último ponto, quarto ponto, dificuldade no controle do orçamento. Então a gente ainda vai entender um pouquinho, falar um pouco a respeito disso nas próximas aulas. Por quê? Isso tem muito a ver com a nossa criação. Isso tem muito a ver com a forma em que as coisas aconteceram na nossa infância, na nossa adolescência. Às vezes algum trauma foi empregado ali, mas a gente vai estudar isso mais a fundo à frente. E por hoje é isso, 5 minutinhos de trégua. Vamos orar? O senhor ora para a gente finalizar? Sim, o crente gosta muito de falar, ainda fala no microfone. Pai amado, nós te damos graças, ó Deus, porque a tua palavra é espírito e é vida e ela contém sabedoria. Ela nos instrui, ó Deus, a vivermos livres sem endividamento, que é coisa mundana. Capacita cada um de nós a obtermos a sabedoria que vem do Senhor. Dê-nos um dia de bênção, de vitória, de colheita na tua presença. É o que nós te oramos em nome de Jesus.